respondendo perguntas de vocês sobre o meu primeiro semestre na faculdade. Eu coloquei aqui no iPad para poder olhar as perguntas. Eu peguei algumas das caixinhas e outras tipo, dos directs mesmo que eu achei e tal. Tá, a primeira pergunta é como estudou pra UNEB? Ainda bem no primeiro semestre, né? Mas foi os meses pelos quais eu estava ali. Basicamente, gente, depois que acabou o Enem, eu me dediquei 100% para os estaduais, para a UESB e para a UNEB. A UESB era em dezembro, eu não tinha tanto tempo assim para poder estudar. A UNEB eu tive mais tempo e eu acho que isso foi essencial para eu conseguir ser aprovada, porque me ajudou muito mesmo. Basicamente, fiz as provas antigas mais recentes. Fiz bastante questão no hospital questionando os assuntos, assim, no caso das bancas, das provas. Fiz bastante redação também. Vi assuntos de matemática que eu não estava tão acostumada, que é uma coisa importante, porque nas estaduais caem assuntos de matemática que a gente não tá acostumado para Enem e tudo mais. Então, eu acho que isso que me ajudou, assim, sabe? Tipo assim, como eu estudar pra UNEB mesmo, pra ser aprovada. E sobre as obras, eu não li a grande maioria. Algumas eu já tinha lido já, tipo, na minha vida escolar, enfim. Mas eu não li nenhuma pro vestibular. Eu vi as análises do Ser Eu Próximo, do Gabo. E gramática, me perguntaram também. Eu não estudei gramática. Quando eu errava alguma coisa, eu dava uma pesquisada e tal, mas só isso. Próxima pergunta. Como é que eu estudava pras provas? Então, gente, rola muito a gente ter que se adaptar pra cada matéria e ter que descobrir como é que funciona pra cada matéria, sabe? Então, minhas maneiras de estudar foram variadas de acordo com cada matéria. Logo, por exemplo, anatomia. Anki, muito Anki, porque a gente subdivide MOFO, que é anatomia, fisiologia e histologia, em prática e teórica. A teórica é uma prova geralzona das três, e a prática, ela é de cada uma, né? Então, histologia, anatomia, a prática é Anki, muito flashcard com as imagens e tal. Fisiologia. Eu vi algumas aulas dos assuntos, tudo mais, dos sistemas que eu estava estudando. E pra teórica também, era muito um geralzão. Embriologia, eu estudei por um resumo de veterano, de uma veterana, né, uma amiga minha. Gente, eu colocava muita coisa no Chagas, né? Pra quem não sabe, o Chagas é tipo uma IA de medicina. Então eu pegava os livros que os professores gostavam, pegava anotações, pegava resumos, pegava um monte de coisa, assim, o máximo de coisa que eu conseguia, e colocava no Chagas e pedia pra ele criar anotações, colocava os slides também, os professores, pra fazer anotação, pra fazer questão baseada nisso. Então eu usei muito o Chagas pra estudar pras provas, mas era basicamente isso, sabe? Era flashcard, era Chagas, anotação dos veteranos, era um geralzão, assim, com base no que eu tava achando pra na minha cabeça mesmo. Métodos de estudos. Então, como eu falei, cada matéria ela tem sua chatice, né? Tipo, você tem que se adaptar pra ver o que funciona. Mas o que funcionou pra mim? Eu criei, assim, copiei de um colega meu, a rotina, assim, sabe aquele negócio que a gente faz no cursinho? Tipo, segunda-feira, tal horário, eu vou estar fazendo tal coisa. Eu fiz a mesma coisa pra faculdade. Primeiro eu coloquei os horários fixos, que são aulas, meus treinos também eu colocava. E depois eu fui colocando assim, não, segunda-feira eu vou ver anatomia, terça-feira eu vou ver histologia, tal dia eu vou fazer trabalho de Piasque, enfim, eu fui colocando isso também na minha rotina. E aí eu ia fazendo conforme ia necessitando. Então, tipo assim, no dia de estudo de anatomia, eu fazia flashcard. No dia de estudo de histologia, flashcard também. Eu dava uma olhadinha nos slides da professora e tal, pra poder pegar a parte teórica. Que eu também fazia alguns slides, não só de imagens, né? Flashcards, não só de imagens. Piasque, era basicamente fazer os trabalhos que o professor passava. E que eu tinha que transcrever alguma anamnese à mão, eu tinha que estudar alguma coisa que algum paciente no hospital tinha. Enfim, então era muito assim, sabe? Eu estudava baseado no que tava precisando aqui naquele momento. Anotava algumas matérias, sim, era muito... Sei lá, a gente era muito no feeling, sabe? Eu não tenho nenhuma fórmula mágica pra vocês, porque tudo era muito no feeling. O que mais mudou no jeito de estudar do cursinho pra faculdade? Então, eu acho que o que mais muda, gente, é o senso de urgência. Tipo, eu tenho que ter uma prova semana que vem, eu tenho que estudar, tipo assim, urgentemente, não é aquela coisa no cursinho. Se você sente esse senso de urgência no cursinho, slow down and crazy child. Sério, tipo, calma. Sua prova muito... Agora, nesse momento que a gente tá gravando, a prova é daqui a, o quê? 3 meses, né? Então, tipo, dá pra você não tá nessa loucura de urgência, assim. Mas na faculdade é muito assim, então a gente acaba perdendo mais horas de sono em alguns momentos. A gente acaba, realmente ficando meio maluco, meio ansioso mesmo. E eu acho que, tipo, a gente não tem aqueles milhares de materiais de questão. Eu já tava muito acostumada a estudar por questão e não tem mais isso na faculdade. Por isso eu criava muita questão com o Chagas. Então, isso pesa um pouquinho, né? E também, a gente também não
tem horas que a gente consegue achar videoaulas boas e tal, mas no cursinho era muito videoaula, questão, e na faculdade você tem que muito estudar por livro, e é uma coisa que eu ainda tô tentando me adaptar a estudar por livro. E também por anotação, sabe? Então acho que muda um pouquinho desse estilo de aprendizagem, até pelo que tá disponível pra você. Você não tem muito, assim, disponível questão e tal pra você estudar na faculdade, no cursinho você tem. Qual matéria eu achei mais complexa? Bioquímica. Com certeza bioquímica. Foi minha média mais baixa. E assim, aqui me deu mais nervoso, com medo de eu não passar. Achei muito complexo mesmo. E assim, não, a gente não tá zerado pra bioquímica quando a gente entra na faculdade, porque algumas coisas são parecidas com o cursinho. Aquela questão de carboidratos, proteínas e tal, é um pouco similar, mas é muito mais aprofundado. Sabe o que você pensa, tipo, a galera que não é da área de saúde, tipo, eu vou estudar Krebs no ensino médio só pra poder passar, eu nunca mais vou ver na minha vida. Na área de saúde você vai ver Krebs. Você vai ter que aprofundar o Krebs. É um inferno, é horrível. E aí foi a matéria que eu tive mais dificuldade mesmo. Como foi os primeiros dias, como são as aulas, de dificuldade e tal. Então, gente, os primeiros dias, tipo assim, na UNEB pelo menos, a gente tem uma semana de integração, né, pra gente conhecer as matérias da faculdade, realmente fazer um tourzinho e tal. E aí, os primeiros dias são basicamente isso, primeira semana é isso, né? E aí depois, as aulas já começam tendo coisa. Alguns professores, eles dão uma segurada, assim, pra poder esperar a galera da segunda chamada chegar, mas a maioria já meteu pauleira mesmo e a gente foi. O nível de dificuldade. A aula, a maioria delas eu sentia que era ok. Acho que a única aula que eu saía sentindo que eu entendi alguma coisa foi embriologia e biossegurança. De resto, assim, muito difícil pra eu poder me situar no que tava acontecendo ali, sabe? Fisiologia eu tive dificuldade de entender de primeira, bioquímica com certeza. Então, algumas coisas vocês vão se situando assim. Histologia, eu demorei semanas pra poder aprender a calibrar lá a lâmina, né? E anatomia também, eu demorei um pouquinho de, tipo, ter uma proatividade maior de ir lá, estudar e mexer no cadáver, sei lá o que e tal. Então, a dificuldade realmente foi maior a adaptação, então depois as coisas foram se ajeitando melhor. Como foi o estudo para bioquímica? O que você usou de material de suporte? Cláudio. Meu amigo Cláudio, ele tem uma facilidade maior com bioquímica e ele sempre me dava aulinhas particulares pelo Meet, nas semanas, assim, perto da prova. Mas, assim, o que eu usei de material? Eu tentava usar o Leninger muito porcamente, então eu acabava colocando no Chagas. Então, baseado no Leninger, resumo esse assunto. Tô me entregando horrores aqui. Era muito isso. Slide da professora também. E anotações, tipo, de veteranos e tal. Eu usava muito essas coisas. E assim, deu pra passar, né? Mas preciso me virar pra poder conseguir usar o livro de fato. Que é uma coisa importante de você conseguir usar na faculdade. O que acho indispensável fazer e também indispensável ter. Bom, antes de fazer, se envolva com tudo que você puder, sabe? Primeiro semestre não é muito aconselhável pra gente se envolver com liga e tal, porque é melhor a gente estar se adaptando, é melhor a gente se concentrar e se adaptar na faculdade. E não procurar sarna pra se coçar, sabe? Mas esporte eu acho muito legal de se envolver, é uma coisa que desopila, é muito legal. Tipo assim, você pode jogar, você pode torcer. É muito legal se envolver com coisas assim de esporte na faculdade. Indispensável ter, eu acho que notebook ou iPad ou tablet, enfim, é importante ter, porque você vai precisar fazer trabalhos, como é que fala? Trabalhos, você pode mexer em fazer slides, você pode anotar por cima do slide da professora. Assim, eu não posso entrar na faculdade sem? Não, você pode, sim, ir com papel e caneta e viver normal. Mas é um pouco mais trabalhoso, eu acho, estar no ambiente acadêmico sem pelo menos um eletrônico, assim, que você consiga mexer melhor nessas coisas, porque um celular ele acaba sendo pequenininho, sabe? Próxima pergunta. Materiais que mais usou. Então, eu usei aqueles caderninhos, né? Tipo, Moleskine, que é pequenininho, da Cícero. Minha agendinha, e a minha agenda também da Cícero. Tá no vídeo de que eu usava minha bolsa, tá, gente? Porque eu não tô com eles aqui agora. Eu usei muito o iPad. O jaleco, que a gente usa muito. E é isso, gente. Assim, não tem nada assim muito... Nossa, super segredo do estado. É aquele básico do básico, sabe? Não tem assim muito o que dá pra vocês, não. Que ainda a gente não tá usando, tipo, Sanar Notes, aqueles coffee clips que você coloca pro hospital. Então, o primeiro semestre é bem básico mesmo nesse sentido. Qual foi a melhor forma de estudo que você encontrou nesse primeiro semestre? Não encontrei. O que acontece? Eu ainda vou ter que me achar muito, assim, sabe? Mas
O que ajuda, eu acho, é você se basear pelos slides do professor. Isso eu tô falando por bioquímica também, tá? Porque foi a matéria que eu tive que me bater mais pra poder aprender. Ver o que você quer do professor pelos slides. E sempre perguntando também pro chat, no meu caso, o Chagas, né, que eu uso. Tipo, alguma duvidazinha, você vai já mandando pra ele, aí você pede pra ele fazer anotação, aí pede pra ele fazer questão. Eu acho que isso é interessante, sabe? Que você cria um estudo mais ativo. Porque assim, gente, esse negócio de tipo assim, ai, médico não deveria usar o chat GPT. Velho, a gente usa pra facilitar, sabe? Pra ter um estudo um pouco mais dinâmico do que ficar só procurando em livro o tempo todo. O livro é muito importante, obviamente, mas eu acho que dá pra ter estudos, não vou dizer tão proveitosos quanto, porque ainda não testei os livros a fundo pra poder saber, mas dá pra você conseguir ter um estudo muito proveitoso, assim, sabe? Usando essas ferramentas pra você ir instigando ali seu conhecimento e tal, fazendo pergunta o tempo todo, tipo, tirando dúvidas, pedindo exemplos, pedindo associações clínicas, isso é bem legal. Como você estuda para as tutorias? Então, para as tutorias eu pegava os objetivos que a gente delineou, né, na abertura do caso, e aí eu novamente ia para os Chagas. E aí eu pedia para assim, baseado no Tortora, baseado no Guyton, baseado nos livros assim principais, traga aqui pontos, né, desses assuntos, desses objetivos que eu pedi. Eu também pedia muito exemplo, associação clínica, coisas relacionadas a medicamentos também, porque isso tudo enriquece a sua tutoria na hora que você tá falando. Meu tutor, ele era farmacêutico, então eu trazer medicamento era bem legal, assim, bem interessante. Ele prestava atenção no que você tava falando. Então, é legal você ver isso, tipo, também olhar por quem é o seu tutor, sabe? O que ele é. E aí eu ia estudando, algumas coisas eu ia pegando por flashcards também, porque a tutoria você meio que engloba várias coisas. Cada caso, ele é um caso, mas alguns deles era mais pra anatomia, outros era mais pra fisiologia. Aí com base nisso a gente ia se adaptando, sabe? Usava muitos flashcards também, então em todos os dias eu ia estudando um objetivo pra também não ficar muito pesado, sabe? Tipo, estudar tudo de vez. Está sendo tudo o que você esperava, sonhava? Gente, sim, sabe? É muito legal você começar na faculdade e tá com esse sentimento de tudo é novo e tal. E assim, sendo bem sincera com vocês, o primeiro semestre ele não é assim muito, nossa, estou vivendo o sonho da medicina. Não é, tá? Sendo bem sincera mesmo. Tiveram poucos momentos em que meu olho brilhou, de verdade. Porque é tudo muito teórico e ainda não tá sendo muito médico, porque é o ciclo básico. É o ciclo que a gente divide com outras áreas da saúde. Então, tem essa questão, sabe? Os momentos que meu olho brilhou, assim, foi tipo, nossa, quando eu fui ver o cadáver pela primeira vez, ou quando eu fui fazer aquela aula na UFBA, que era, tipo, de acessos, tal, a aula da... Esqueci o nome da liga agora, gente, perdão. Mas, enfim, eram aulas mais práticas da medicina. Ou quando eu fui no hospital pela primeira vez fazer anamnese. Isso fez meu olho brilhar, sabe? Isso que, tipo, nossa, foi tudo o que eu esperava. O resto, por enquanto, tá sendo muito... sei lá, meio quebra expectativa. Eu acho que poucas pessoas falam sobre isso, sabe? Que no início da faculdade não vai ser o Grey's Anatomy da vida, sabe? Então, segura suas emoções que no início não vai ser aquele negócio muito uau que você imagina. Mas vai chegar um momento de ser isso tudo também, sabe? Realmente momentos e momentos. Entrando na baiana de média agora, não sei se continuo usando o caderno ou só o tablet. O que você acha? Tenho medo de continuar no caderno e perder a explicação dos professores. Eu acho complicado você ficar só no caderno, porque muitos professores falam muito rápido, então nem sempre dá pra você anotar. Você tem que ver aquilo que você faz mais rápido. Você faz mais rápido anotar por cima de um slide, você faz mais rápido riscar por cima de um livro, digitar, enfim, você tem que ver isso, entendeu? Porque você tem que pesar pela praticidade de você não ficar também só focando em escrever e não escutar. Então tem que pensar nisso também. Mas eu uso 99% das vezes o iPad. Gente, eu acho que eu consegui englobar a maior parte das perguntas, mas eu vou falando aqui um pouco de cabeça também, pra caso tenha faltado alguma coisa. E assim, esse primeiro semestre ele foi muito desafiador, mas também muito legal, assim, conhecer as pessoas da sua sala, aqueles que vão ser os seus colegas de profissão, sabe? Conhecer os professores, se habituar com a faculdade, tipo assim, com a estrutura dela mesmo, sabe? A UNEB, ela me surpreendeu muito, assim, em vários sentidos, em termos de estrutura, em termos de professores, assim, a galera de lá, é tudo muito, muito legal. Muita gente fica tipo, tem ar-condicionado? Tem, gente, tem ar-condicionado 30 mil BTU, aquele imenso. As televisões das salas também, são televisões de última geração. Assim,
Pelo menos eu tô falando pelo DCV, né? Que é o Ciência da Vida, que é o que a gente tem aula. Não sei como são os outros departamentos, mas o nosso, ele tá, na minha opinião, muito bem cuidado. Tem aquelas coisas, tipo assim, que a galera fica brincando de faculdade pública. Ai, não tem tranca no banheiro, não tem sabonete. Realmente, não são todos que tem. Mas, sabe, a gente vai levando. O que é obrigatório, assim mesmo, pra você ter na faculdade? Na minha, era o jaleco e só. O resto, você vai do seu gosto. Se você quer tablet, se você quer computador, se você quer caderno, se você quer folha ofício. Aí é você. Estetoscópio, na minha, só usa a partir do segundo semestre, se não me engano. E eu usei, acho que numa aula só de IEC, porque a minha professora, ela falou, ó, que a gente vai atrás pra gente aprender a ferir pressão com o estetoscópio. Mas não era obrigatório. Que mais? Assim, de site, plataforma que eu mais usei pra estudar foi o Chagas e o Anki, sim, sem dúvidas. Livros. Não estudei por livro, mas quando eu olhava alguma coisa assim, era o Nether pra anatomia, né, que é o mais famosão. Minha professora de bioquímica, ela gosta muito do Leninger, ela fala muito do Leninger ou da Marzocco, então ela dava de indicação esses dois. Também tinha o Guyton, o Tortora, enfim, não sei muitos nomes assim. E que ela pedia muito Semiologia do Porto, que falava assim da questão da anamnese e tal. Deixa eu ver o que mais. Gente, eu acho que é isso, sabe? Não sei mais o que eu posso responder pra vocês. Mas se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui que eu respondo nos comentários mesmo, tá bom? Enfim, é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E estejam aqui pro segundo semestre.